Com certeza, Pablo Escobar foi o maior traficante de drogas do planeta. Pablo Escobar utilizou de sua ganância e inteligência para ficar milionário no ramo das drogas. Mas talvez o que ele não sabia é que se tornaria um dos homens mais ricos do mundo. Mas depois de sua morte, o que aconteceu com sua riqueza, que era estimada em 30 bilhões de dólares? É exatamente isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Antes, vamos fazer um breve resumo de Pablo. Na sua infância, ele vivia em uma família pobre colombiana, na cidade de Rio Negro. E por volta dos seus 20 anos de idade, a história de um garoto pobre mudou bastante. Pablo descobriu meios ilícitos de ganhar dinheiro, e assim ele fez, sem nenhum arrependimento ou remorso. Porém, Pablo teria duas personalidades distintas. Uma era o El Patrón, que traficava, sequestrava, removia qualquer um de seu caminho e não importava a maneira. E o outro lado era o bondoso Escobar, homem do povo que tem seu ego massageado com palavras de carinho pela população mais pobre da Colômbia, cercado de crianças nas ruas em tempos de paz. Pablo Escobar fundou o cartel de Medellín, na Colômbia, em 1972, no ramo do narcotráfico. Com isso, ele passou a ganhar muito dinheiro e ficar cada vez mais famoso. Na década de 80, Pablo era visto como um traficante muito importante, e o cartel de Medellín demonstrava uma força incrível. Com tudo isso, Pablo decidiu construir casas, edifícios, bairros, igrejas e campos de futebol. Tudo isso para a população com dinheiro ilegal. Tempos depois, o local ficou conhecido como o bairro Pablo Escobar, e quando ocorriam as inaugurações, Pablo aparecia no local para distribuir dinheiro, ainda com um discurso afirmando a sua preocupação com as pessoas que eram esquecidas pelo governo. Então foi muito idolatrado pelos mais pobres da região. Em 1989, a estimativa do seu patrimônio era de 25 bilhões de dólares, mas ao decorrer do tempo até a sua morte, acredita-se que tenha chegado a mais de 30 bilhões. Não é possível dizer com precisão quanto dinheiro ele tinha, pelo fato de que seus empreendimentos eram ilegais. Com tanto dinheiro, Pablo teria que gastar de alguma forma, algo que com certeza pode ser um pouco difícil para algumas pessoas. Pablo ainda não estava convencido de que tinha conquistado o amor do seu povo, então ele decidiu utilizar a fazenda Nápoles para agradar o público. Com cerca de 22 quilômetros quadrados, com tudo de alto luxo e qualidade, piscinas, lagos artificiais, heliportos, postos de gasolina, uma arena de dourada e um zoológico com elefantes, girafas e os famosos hipopótamos, com entrada grátis e com a presença de 1.200 animais, em sua maioria eram contrabandeados. Mas gastar esse dinheiro com a população era apenas um plano de fachada. Na verdade, a Hacienda Nápoles era a área de operações de narcotráfico pelo cartel de Medellín. Lá, o Pablo e seus trabalhadores viviam em meio ao luxo da propriedade. Pablo Escobar ganhou muito dinheiro em um tempo bem curto, algo que nem ele imaginava. Pelo fato de muitos bancos não quererem se envolver com esse tipo de dinheiro, Pablo teria que guardar de alguma forma. Ele chegou a colocar em bancos na Suíça, mas não era o suficiente. E uma das opções foi juntar todo o dinheiro, colocar em sacolas de plástico e esconder em barris ou caixas. Porém, era muito dinheiro. Estamos falando de mais de 30 bilhões. Então ele começou a esconder o dinheiro em suas propriedades, dentro das paredes, porões e onde fosse possível guardar. Aqui no Brasil nós temos um ditado bem famoso: roubou, mas fez, relacionando os políticos corruptos que são populistas. Já na Colômbia, o ditado é diferente: traficou, mas fez. E fazer essas obras com o dinheiro do seu próprio bolso fez com que Pablo fosse reconhecido como um santo pelos mais fanáticos. A ponto de curiosidade, até mesmo quando foi detido em 91, a sua fortuna ainda pôde ser aproveitada. Isso pois Pablo fez um acordo com o governo colombiano para ser preso em um local próprio, a La Catedral, uma prisão de luxo que Pablo teria construído para ele mesmo. Quando Pablo morreu no ano de 1993, a sua herança ainda estava por aí, esperando ser descoberta. Aliás, a sua fazenda Nápoles foi tomada pelo governo colombiano, e hoje ela é aberta ao público. Após a sua morte, todos acreditavam que a sua fortuna seria desfrutada pela sua família, mas não foi isso que aconteceu. Juan Pablo, que escreveu 2 livros sobre a vida que tinha com seu pai, afirmou que eles nunca viram um mísero dólar de toda a fortuna de Pablo. Ele disse que a parte que o governo não confiscou, o cartel de Medellín tomou em troca de não matá-los.
e afirmou que, mesmo sendo criança na época, ele foi a várias reuniões com os líderes do cartel junto de sua mãe, para acertar as coisas. E segundo ele próprio, o cartel exigiu que entregassem todos os bens e o dinheiro como parte do acordo, para que eles limpassem a bagunça que Pablo fez no país, que acabou gerando uma guerra civil. Porém, essa história começou a ser colocada em dúvida na Argentina há alguns anos, onde a família vive de forma discreta. Os investigadores argentinos encontraram um documento em que parece ter uma ligação entre os Escobar e uma lavagem de dinheiro na Argentina de um conhecido traficante colombiano. Esse documento afirma que Pablo teria deixado um plano B para sua família, com alguns milhares de dólares na Argentina, caso algo acontecesse com ele. Não é à toa que a sua família fugiu para o nosso país vizinho. Recentemente, em 2020, o seu sobrinho alegou ter encontrado 18 milhões de dólares na parede de um apartamento em Medellín, durante uma reforma. Porém, essa história foi desmentida pelo irmão de Pablo, mas não se sabe se é pelo medo do cartel ou por não ser verdade mesmo. Aliás, em 99, a viúva de Escobar foi presa em Buenos Aires por lavagem de dinheiro. Só que a causa foi uma grande farsa e terminou com 2 acusadores presos. Então a família sumiu no anonimato, até que o filho de Pablo reapareceu com a publicação de 2 livros sobre a vida do seu pai. Ele afirma que a família chegou na Argentina sem nenhum centavo, e também acusa a família de sua mãe de ficar com o dinheiro vivo. Dinheiro esse que Pablo guardava em um local secreto para o futuro dos seus filhos, quando já não estivesse presente. Hoje em dia eles vivem na Argentina como uma típica família de classe média, sem luxo e longe de qualquer problema relacionado ao tráfico. Uma teoria de que existe mais dinheiro escondido é mais reforçada por um trecho do livro A História do Contador, por dentro do mundo violento do cartel de Medellín, que foi escrito pelo irmão de Pablo, Roberto Escobar. O trecho diz o seguinte: a maior dor de cabeça era esconder o dinheiro. Eu criei o sistema de caletas, pequenos esconderijos na parede de casas e apartamentos. Pode haver até 5 milhões em dinheiro escondido em uma única caleta. Roberto também afirmou que o dinheiro foi escondido e enterrado em fazendas, em latas de lixo plástico que ninguém ficou sabendo. Por conta dessas afirmações e de outras histórias, diversos entusiastas e também autoridades se viam em uma caça ao tesouro para encontrar o patrimônio de Pablo Escobar. No ano de 2014, um empresário comprou uma das casas em Miami que pertenciam a Pablo. O empresário fez uma verificação até um pouco exagerada, mas ele acabou encontrando apenas um cofre pesado atrás de uma parede. E então, não sabemos o que tem dentro do cofre, porque o empresário preferiu guardar em um banco para futuramente abri-lo. E isso soa um tanto estranho, já que o que pode ter dentro do cofre não surpreende a ninguém. Podemos até nos perguntar o porquê de ninguém saber onde o dinheiro está escondido. Essa questão é bem mais simples do que parece. Quando Pablo e seus companheiros escondiam dinheiro nos diversos lugares, Pablo simplesmente os matava. Assim, só eles saberiam onde estava guardado cada nota do seu patrimônio. E assim continua até hoje, sem sabermos onde esse dinheiro possa estar. Essa busca pelo patrimônio escondido chegou a um nível tão alto que fez com que 2 agentes da CIA fossem para a Colômbia em busca do dinheiro escondido. Aliás, o próprio governo colombiano está nessa caça ao tesouro, tendo achado somente 97 milhões de dólares que estavam escondidos. Isso não significa nem 1% de todo o seu patrimônio ainda escondido. Bom, podemos ver que Pablo, apesar de ter sido um traficante criminoso, era também incrivelmente inteligente, principalmente pela forma em que ele tratava o seu dinheiro. Esse foi o vídeo, tenho certeza que você ficou até o final. Se ficou, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Soy el fuego que